Eu me chamo Vileci, faço parte da renovação carismática católica da cidade de Barbalha. Vim junto com meus irmãos de grupo de oração, Diego, Maciel, faz parte do nosso grupo de oração chamado Família de Deus, que fica no bairro lá nas Malvinas, na cidade de Barbalha. Sou casado, pela glória de Deus, sou pai de 5 filhos e avô de um neto. Amém, irmãos? Amém. É uma mulher maravilhosa, Ficou em casa cuidando de meus filhos, enquanto eu vim para cá para viver esse momento. Amém? Atualmente eu estou junto, junto com a nossa diocese, como membro convidado. Eu faço parte do Conselho Diocesano na cidade do Crato. Amém? Irmãos, eu queria convidar você a abrir aí a palavra de Deus. Lá no Evangelho de Mateus 5, versículo 41. Esse aqui é o nosso tema. Mateus 5, versículo 41. Amém, misericórdia. Amém. Evangelho de Mateus 5, versículo 48. Esse é o tema do nosso encontro, Aí depois você vai pegar, lá decorando aí, você vai pegar lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Para a gente dar sequência a esse tema. Amém, misericórdia e socorro. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então esse é o nosso tempo, deixa eu ver. Portanto, sede perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Vamos ler mais uma vez. Portanto, sede perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não escutei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus. Agora eu queria convidar você aí na sequência, abra aí 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 16. Amém? Misericórdia e socorro de novo. Amém. Qual é o nosso tema? Sede perfeitos. Sede perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é Perfeito. perfeito. Vamos lá, 1 Pedro. A palavra vai dizer assim: a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir mais uma vez a palavra de Deus. Irmãos, essa passagem ela é uma passagem muito rica e é uma passagem que traz para mim e para você um chamado à perfeição, sim ou não? Sim. Logo aqui no Evangelho que nós acabamos de ler, no Evangelho de Mateus, Jesus faz um convite aos discípulos e faz um convite a mim e a você, a ser o quê? A ser perfeito, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Isso é um chamado muito forte, sim ou não? Sim. Veja, não é
que é um chamado a viver uma perfeição na pessoa de Deus. Jesus nos chama, nos convida a viver uma vida de perfeição. E o que eu acho profundo, que esse chamado é um chamado muito forte, sim ou não? É um chamado muito forte, não é um chamado qualquer. Jesus me convida e me convida a buscar uma perfeição em Deus, e é um chamado muito difícil, sim ou não? Ave Maria, um chamado mais difícil é você buscar uma perfeição em Deus, porque ser de Deus não é fácil. Não é me dizer que é fácil, não é não, querido. Ser de Deus, irmão, é a coisa mais difícil que existe na face da terra. E o chamado de Deus, para mim e para você nessa noite, é buscar uma perfeição nele. É buscar uma perfeição nele. Agora, Pedro, na primeira carta de Pedro vai trazer para nós o mesmo chamado, sim ou não? Pedro vai fazer um lembrete daquilo que o Senhor falou lá no Evangelho de Mateus. Vou ler mais uma vez. E aqui é profundo. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos. Agora olha que coisa profunda. Em todas as vossas ações. Eita coisa. Irmão, aplauda aí a palavra de Deus. Deixa eu veja bem, Pedro ele começa a dizer: a exemplo daquele que te chamou a sede, a ser santo, a santidade. Quem foi que te chamou a santidade? Jesus. O próprio Deus nos chamou e nos chamou dele a viver uma vida de santidade. A igreja faz oferta. Olha, a exemplo daquele que te chamou a santidade em vossas ações. É forte, não? Em todas as vossas ações, sede também vós santos, porque eu sou. Eita, glória a Deus. É aquilo que eu prego. Não tem como, irmão, eu chegar em casa, né? Cheguei do encontro, né? Da noite carismática, bater na porta uma vez, ela não escutou, bate a segunda, ela não escutou. Ah, dessa mão, pregar! Adiantou alguma coisa? Não. É com toda a paciência que escutou, não. Você não vai gritar aí. Abra a porta. É se mordendo, é minha vontade que você tem, buscando e assim. E assim vai. Eu fico admirado, irmãos. No meu trabalho, teve um rapaz que disse que já estava com semanas sem falar com a mulher. Ô querido, eu olhei para ele assim e liguei mesmo: faça a praça com sua esposa, faça a praça com ela. Tem como não? Eu não consigo dormir sem falar com a esposa da família, então não tem como não. E você nem pode, você fica bolando, né, mãe? Fica bolando de um lado e para o outro, né? Não tem como. O pessoal vai dar ali dentro de negociar com ela e entre em comunhão com Deus. Nessa mesma passagem de Mateus, a Bíblia vai dizer assim: se tu tá prestes a fazer a tua oferta, assim, está prestes a fazer a tua oferta, e lembrar que tem um irmão, né, contra você, deixa a oferta ali diante do altar, volta sem demora, se reconcilia com teu irmão, e só assim vem e faz a tua oferta. O que é que Deus está pedindo? Para que você se reconcilie com o nosso irmão. E assim oferecer a sua oferta. Ser santo é buscar viver na prática. Na prática. E viver na prática é vontade, não? Difícil aí. Mas é isso. Saiba, você precisa buscar uma exame de consciência da onde Deus te tirou e aonde você está hoje. Deus te chamou mais uma vez à santidade. A buscar a santidade, irmãos, é outra chance que Deus está me dando e te dando. É outra chance. A cada dia que eu amanheço respirando, é mais uma chance que Deus me dá para ser Deus. Para ser Deus. Enquanto como esse, veja bem, começamos com esse, né? As irmãs que
tirado peso, depois entrou o ministério de música, depois da pregação, e tudo isso a gente pode vivenciar em nossos lares, sim ou não? Tudo isso você pode vivenciar, e é bom demais. Ir um momento em sua casa e se proximando de Jesus, tire uma hora para rezar, faça sua oração pessoal, reze Deus textos, medite a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai te dar direcionamento, sim ou não? Vai te dar um direcionamento. E aqui, irmãos, eu quero finalizar essa pregação com um breve testemunho. Teve um dia que eu, de madrugada, umas 3 horas da madrugada, eu rezava. E Deus me dava aquela passagem de Mateus 6, onde Jesus ensina os discípulos a rezar o Pai Nosso. E ali eu meditava em cima daquele evangelho, e é muito demais, né não? Como é o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É assim? E não nos deixeis cair em tentação. Para aí. A gente reza só até aí, né? Se tu pegar o Evangelho e ler lá em Mateus 6, versículo 15, se eu não estiver enganado, não é assim? A Bíblia vai dizer assim dessa forma: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A Bíblia completa assim: se perdoai aos homens que têm te ofendido, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Aí a Bíblia completa: mas se não perdoar aos homens que vos têm ofendido, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoa. Então veja bem, Deus ele me perdoa, é a coisa que eu vou perdoar. Aí eu meditava esse evangelho, olha aí, e eu fui trabalhar. E lá tinha um serviço, eu sou eletricista, né? E lá tinha um serviço que dependia de outro rapaz fazer para mim poder executar o meu. E eu falei para o rapaz: tinha como você executar teu serviço para eu poder concluir o meu na graça. Ele deu uns 3 litros nele. Eu não apanhei porque não tinha um pedaço de pau no pé. E ali eu silenciei. Foi fácil? Não foi fácil não, irmão. A minha vontade mesmo era de igual o pai quer cuidar comigo. Hein? A minha vontade é essa. Mas antes de eu sair de casa eu tinha meditado: perdoai as vossas ofensas, assim como, né, eu vos tenho, aqueles que vos têm ofendido. E aí eu meditei nesse evangelho. Então, se o Senhor pediu para eu perdoar aqueles que me ofendem, eu preciso perdoar. Para mandar a imagem de volta no pescoço dele, vai. Então você vai percebendo que o evangelho vai te dando direcionamento, sim ou não? Para você viver uma vida de santidade. Ele vai te dando direcionamento. Depois que passou, o rapaz viu que foi gosto comigo, me pediu desculpa, e hoje eu e ele somos assim, né, tá filho? Amigo. Liga aí, irmão, tem como fazer aquele serviço ali na hora, para o seu gol na hora. Aí, como Deus é bom. Imagina o rico isso que Satanás ia fazer se eu tivesse enrolado por aquele rapaz. Irmãos, é necessário você escutar a voz de Deus para viver essa vida de santidade. E eu era depois. Eu tenho um temperamento, eu tenho um temperamento bem avançado. Padre Antonello, um dos fundados da Misericórdia, ele olhou para mim e me chamou de Tiago, ele era explosivo. Ele chegou e olhou para mim e disse assim: você é Tiago. Primeira vez que ele me viu. Obrigado, Marcos, porque Tiago é explosivo. E eu tenho um pavio, né, que ele diz um mar de puro. Agora é puro, é bem racinha. Para eu me estourar facilmente, eu preciso pedir o auxílio do Espírito Santo, porque é Ele que me santifica e me santifica. É Ele que me dá força. A Bíblia vai dizer: será sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. É o Espírito Santo que me dá força.
Eu conheci a comunidade da Aliança de Misericórdia, para finalizar, em 2010. A minha primeira experiência com Deus foi na Aliança de Misericórdia. Você já ouviu falar na Aliança de Misericórdia? Uma comunidade que trabalha com dependentes químicos, usuários de droga, moradores de rua, alcoólicos, enfim. Faz um belo trabalho lá em Barbalha, né? É uma casa chamada São João Batista, feita no Viagem do Meio, perto do Caldas. E eu tive a graça de conhecer a Aliança de Misericórdia. Como? Assim, como missionário não, como interno. Eu me internei na Aliança de Misericórdia em 2010 porque eu era viciado na droga, no álcool, na prostituição e bem de emagrecer. Chegou um ponto em minha vida que eu não aguentava mais. E o pecado ele tem um grande poder, sim ou não? Ele tem um grande poder. E você chegar a imaginar que você é um nada. Vai chegar no ponto que o pecado vai te consumir tão jeito que você acha que a sua vida não tem mais jeito. E eu pensei isso comigo. Chegou um ponto que ninguém ligava mais para mim. Eu chegava em alguns bares que eu andava, as pessoas saíam. Para você ter uma ideia, meu apelido era Nego Vi, caixa de desmantelo. As pessoas me viam sair de pé. Quando eu chegava em casa, a minha mãe, ela já ficava assustada. E irmão que se trancava dentro do quarto. Eu chegava quebrando tudo, eu estava cheio de droga, quebrando tudo. Eu fui junto com uma primeira mulher que eu conheci. E com ela eu tive uma filha, né? Chamada Eva de Saiu. E quando eu cheguei aqui em casa nessa situação de bêbado e drogado, eu agredi a mãe dela. E foi passando o tempo e a mãe dela não foi aguentando, deu voto suave por mim. E a mãe dela não foi aguentando e foi embora. E junto com ela levou minha filha. Então a minha filha foi crescendo totalmente traumatizada, criada sem pai, sabendo quem eu era. Enfim, irmãos, eu era um irmão dele em pessoa. Era um irmão dele em pessoa. Fui entregado ao irmão pela 2 anos. Eu dormia no quarto dele, dormia no outro. Toda vez que eu chegava, eu drogado, eu tentava matar ele. Eu já fiz 2 tentativas de homicídio. Fui torturado por 2 horas com um revólver, chute nas costas, chute nas costelas, coronhada de revólver, e o povo lá que estava me torturando me ameaçava de me levar para a serra, meter bala em mim, tocar fogo no meu corpo. Então veja, era uma vida desmantelada. Eu sofria no vício e a minha família sofria junto. Irmãos, e às vezes a gente pensa que um golinho de cachaça não dá em nada. Às vezes a gente pensa que naquele golinho de cachaça está só a cachaça. Mas deixa eu dizer a você, naquela bebida ali está a sua dignidade no lixo. Ali está a lágrima de sua mãe, está a lágrima de seu pai, está a lágrima de seu filho, está o alimento de seu filho, e assim está uma bagaceira ali dentro. Na droga do mesmo jeito. E o que eu acho interessante é que quando você está naquela vida de pecado, é ver que você não tem problema, sim ou não? Não tem problema. E no momento é bom, você achava bom não cheirar cocaína, eu achava bom. Eu achava bom fumar crack, eu achava bom fumar maconha, eu achava bom prostituir, eu achava bom beber, achava bom chegar no flecha e bater em frente. Tudo isso eu achava bom. No momento, foi chegando um ponto em minha vida que eu vi que todo mundo estava se afastando de mim. Começou um início de depressão, tentei tirar a minha vida com uma corda. Graças a Deus, meu irmão arrebentou a porta lá, tirou a corda do meu pescoço. Então foi uma bagaceira, minha vida era uma bagaceira. Eu peguei uma bicicleta do meu irmão e troquei 10 gramas de crack no meu corpo. E daí em diante, meu irmão, comecei a sentir uma coisa dentro do meu coração, um choro desesperado,
mas um desejo de mudar de vida. Cheguei em casa e falei com minha mãe, falei com meu pai, com meus irmãos, e graças a Deus, eu louvo a Deus pelas comunidades fundadas, por esse santo sacerdote, junto com os bispos. Eu louvo a Deus demais, a aliança de misericórdia por salvar a minha vida. Salvou a minha vida. Fui em 2010, tive uma experiência lá, passei 5 meses, voltei, tive uma recaída. Em 2012, retornei à aliança de misericórdia, passei 3 meses. E nesses 3 meses, irmão, eu consegui absorver o que Deus tinha preparado para mim lá. Merecia o que te transformou a palavra de Deus. Eu vivi uma experiência com Deus. Porque às vezes a gente tem endeusado pregador, é assim como é, às vezes é assim. A gente tem endeusado pregador, tem endeusado sacerdote. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que eles não foram referência para mim. Foram e é referência para mim. Mas a experiência que eu vivi foi com Jesus Cristo. Foi Ele que salvou a minha vida. Para alguém. E você precisa entender isso. Porque pessoas são várias, sim ou não? Pessoas podem te decepcionar, mas você vivendo a experiência com Cristo é o único que não vai te decepcionar. É o único. E isso é bíblico, a Bíblia vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. É Ele que é coisa linda. Então a nossa experiência é com Jesus. Vivi uma experiência lá em 2012. Saí e vi acho interessante as perseguições, não é? E a pessoa que dizia: eu não dou um mês, eu não dou uma semana, eu não dou um ano. Esse daí, volta já de novo, beber, comprar droga, fazer invento. Passou um mês, 2 meses, aí depois foi quanto ano? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, e dia 29 de julho desse ano vai fazer 14 anos que eu não uso mais droga. Você entende? 14 anos sem droga, sem bebida, sem prostituição. Aquilo que eu perdi, que eu me dei a graça de conquistar, o que é o amor da minha família. Uma mulher maravilhosa que eu tenho, filho lindo que nem eu. E eu sou muito feliz, irmão. Eu sou muito. Hoje eu encontrei a verdadeira felicidade. A minha felicidade não vem de pessoas humanas, vem de Cristo. A minha felicidade vem dele, a minha alegria vem dele. Eu não preciso de droga. Eu comecei a entender que eu não preciso de droga para ser feliz. Eu não preciso de bebida para ser feliz. Eu não preciso de prostituição para ser feliz. Eu necessito e preciso da graça e do poder de Deus em minha vida. E isso, macho. Naquele momento eu pensei que a minha vida finalizava ali. Mas não finalizava. Porque dia 17 de 2026, 17 de janeiro, o Senhor já tinha preparado esse lugar para nós. Essa pregação já estava marcada no coração de Deus, sim ou não? Já estava lá. Você não vai ter prezado você lá em Brasília, dia 17 de janeiro de 2026. Já estava no coração de Deus. A sua vinda aqui já estava no coração de Deus. Você toma posse, sim ou não? Então, com suas palavras, eu louvo a Deus pelo nome de sua vida. Agradecer e digo obrigado, Jesus. Senhor, nós queremos te louvar pelo nome de nossa vida, pela minha perseverança, pela tua graça, Senhor, que me alcançou. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelo fato de me inspirar. Obrigado, Jesus. Obrigado também, Jesus, até pelas perseguições que eu tenho enfrentado. Essas tribulações não tem ninguém contra mim, Senhor Jesus. Obrigado que Deus sempre não me deixou se afastar de mim. Adorado seja o teu nome, Jesus. Nós vamos cantar uma música. E dessa canção, essa sua oração, reze com ela. Escuta, ouve essa canção e deixa
Nos convida a todos sem cessar, e pede a nós. Sede santo, quanto isso? Sede santo, sede santo, sede santo. Esta é minha vontade, sede santo. Sede Visite agora a Jesus passeia nos lares, entra nos nossos carros, e cada encontro nessa casa. Visita aqueles que lá estão, nossos filhos, nossas esposas, nossos pais. Agora ele mais alto que você tiver por essa cidade de justiça. E vai rezando por todas aquelas pessoas que se encontram. Polícia do ar, moradores do mundo, vai recebendo ao Senhor. Você é intercessor do céu da Deus. Não terei que andar. Passeio de Jesus, passeio de água por necessidade. Visita Deus Senhor. Para finalizar, agradecer ao Senhor por essa noite. Obrigado, Jesus. Esse é o pela vida, obrigado, Senhor, por você nos ter nessa cidade. Obrigado, Senhor, por você nos sacerdotes.
nosso Pai. Obrigado por você. Todos os momentos. Pedimos, Senhor,